Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehime, professor Gerson, mais uma vez trazendo até vocês mais um pensamento, mais uma informação que é importantíssima para uma boa exegese das Sagradas Escrituras. Hoje queremos falar sobre o profeta Daniel de Ugarit, sobre a epopeia de Akate, segundo o autor Norman Gottwald, onde vamos aprender, queridos, sobre o épico de Akate e a história do sábio Daniel, que deu a inspiração para o livro de Daniel. No livro de Ezequiel, querido, nós encontramos duas referências a Daniel. Ezequiel 14:14, que diz que quando uma terra peca contra Deus, ainda que estejam ali 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, em virtude de sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. E também encontramos em Ezequiel 28:3, que insulta o rei de Tiro, que diz: és mais sábio que Daniel? Parece, a partir dessa referência, que Daniel era um nome lendário, um homem sábio e justo. Um homem sábio e justo, que, além disso, esse nome também aparece na história ugarítica de Akate. Daniel é o pai de Akate e é exemplar na oferenda de oblação aos deuses e no julgamento dos casos das viúvas, e também dos órfãos. E o motivo literário do julgamento é implicado pelo nome de Daniel e é, querido, encontrado novamente na história de Susana. No outro extremo do período bíblico, lemos em Jubileus capítulo 4, verso 20, que Enoque se casou com Edni, a filha de Daniel, a filha do irmão do seu pai. Não recebemos nenhuma informação adicional sobre esse Daniel, mas a associação a Enoque de um nome tão similar a Daniel, possivelmente idêntico a ele, é intrigante. É claramente possível que a mesma figura tradicional subjaza o Daniel de Ugarit e de Ezequiel, e o Daniel, ou Daniel de Jubileus. De qualquer forma, está claro, a partir de Ezequiel, que o nome carregava associações tradicionais que só poderiam agregar a autoridade ao livro bíblico. Ou seja, esse Daniel, ele traria uma autoridade, um adendo atraidor ao público leitor do livro de Daniel, que foi escrito em 137 antes da Era Comum, no período Seleucida, aonde a intenção do autor era trazer, querido, uma motivação, um fortalecimento de fé, uma teologia forte que viesse motivar o povo de Judá a não se dobrar, a não se render ao helenismo exigido por Antíoco Epifânio, que estava querendo helenizar os judeus. Nós vemos que Daniel, quando ele está na corte, seja babilônica e dos impérios, nós vemos em todos os momentos narrativas míticas, como a fornalha ardente, e também as narrativas de Daniel na cova dos leões, e a narrativa também da mão escrita, Mene, Mene, Tekel, Parzim, fosse pesado na balança de Deus e fosse achado em falta, e o seu reino será dividido entre os medos e os persas. Nós vemos que essas narrativas trazem em seu bojo, trazem de uma forma pedagógica, teologicamente falando, ao público leitor do escritor do livro, que é anônimo, que eles não deveriam se render a exigências e nem a pregação e a tentativa de helenizar o povo judeu. Isso é fato.
Mas hoje muitas pessoas não conseguem ainda alcançar esse entendimento, e eu compreendo as dificuldades, porque há muitos e muitos anos que a teologia sistemática da igreja no Brasil, ela não tem coragem de reconhecer, a não ser no meio acadêmico, esta verdade. E com isso prisma, ou priva o público da igreja, da teologia sistemática, de entender certas coisas que hoje para eles não é viável ensinar, mas deveria. O conto de Acate, ou epopeia de Acate, é um mito cananeu de Ugarit, uma antiga cidade no que hoje é a Síria, e é um dos 3 textos mais longos encontrados em Ugarit, sendo os outros 2 a lenda de Querete e o ciclo de Baal. O texto data aproximadamente de 1350 antes da Era Comum. Embora o conto completo não tenha sido preservado, restam dele, segundo David Wingate, aproximadamente 650 linhas poéticas, com a maior parte do seu conteúdo referente a performances rituais ou seus contextos. O resto da história são encontrados em 3 tábuas de barro, faltando o início e o fim da história. Essas tabuinhas foram descobertas em 1930 e 1931. O conto de Acate foi registrado em Ugarit pelo sumo sacerdote Ilmikhu, que também foi o autor da lenda de Querete e do ciclo de Baal. Os 3 personagens principais do conto são um homem chamado Daniel, seu filho Acate e sua filha Paghat. Daniel é descrito como um juiz justo, sábio e íntegro, e um servo do Deus El. 3 versículos do livro de Ezequiel, 14:14, 14:20 e 28:2, refere-se a Daniel, que de acordo com o texto maçorético deve ser lido como Daniel. Esse tipo de ajuste no texto, conhecido como ketiv e querer, que quer dizer você escreve de um jeito, mas pronuncia do outro. Então é Daniel, mas ensina-se que se pronuncia Daniel a partir do texto maçorético. Como está escrito e como se lê, aparecem alguns trechos da Bíblia hebraica. O nome Daniel significa literalmente juiz de El. Juiz de El. Daniel quer dizer o Deus é meu juiz. Só que Daniel já diz El, o Deus El. Já é um nome que está conciliado a uma divindade do cabeça do panteão ugarítico e cananeu. Era um personagem bastante importante da mitologia cananeia, sendo objeto de diversos contos. Esta mitologia influenciou o povo de Israel, que o adotou como personagem. Isso, eles adotando esse personagem, isso não era algo incomum entre os israelitas. Os outros 2 personagens citados por Ezequiel também foram herdados de outras culturas. Por exemplo, a narrativa de Jó é de origem não israelita, ela é de origem babilônica. Houve um Jó babilônico que inspirou a narrativa de Jó, ao passo que Noé é na realidade uma releitura monoteísta dos mitos diluvianos sumérios. É uma adaptação, é uma ressignificação, com propósitos míticos literários bem definidos e bem organizados e construídos. A tábua da história de Daniel, datando de cerca de 1350 antes da Era Comum, encontrada em Ugarit, faz parte do acervo do Museu do Louvre, em Paris. Um trecho do poema cita Daniel, ou Daniel, herói com o mesmo nome do personagem bíblico. Outro trecho menciona a preocupação com os órfãos e a viúva. Que também temos uma tábua da história de Daniel datando de 1350,
E temos aqui, querido, essa tábua, e está escrito assim, ó, Daniel, homem de Rapiú, uma divindade, herói, homem dos Arnemitas, um povo, levanta e senta junto ao portão, entre os chefes na eira, cuida do caso das viúvas e defende as necessidades dos órfãos. Norman Gottwald, aqui está o livro dele, você pode encontrar isso na literatura, e faz muito sentido quando você faz um estudo apurado do livro de Daniel. E você percebe que Daniel ele é um personagem fictício, com narrativas míticas, fictícias, e que essas narrativas da fornalha ardente, e essas narrativas que colocam Daniel na corte dos impérios, nada menos do que uma narrativa codificada para que o livro na época não viesse a ser censurado e que os seus leitores entendiam que eles não deviam se dobrar à exigência do imperador Antíoco Epifânio, nem que isso lhe custasse a vida, ou que isso lhe custasse enfrentar os medos da morte. Então nós encontramos nessas narrativas, em seu ensino pedagógico, teológico da época, dentro de uma literatura mítica, social indiciária, para influenciar o contexto contemporâneo do povo leitor e também para defender a intenção do autor, nós vemos que se encaixa tudo dentro da história. Então, Daniel é um livro visionário, é um livro de visões, não está dentro dos contextos do cânon judaico, dentro do contexto de livro profético, porque ele é um livro de visões, e ele é um livro que mostra a tentativa de um autor de fortalecer a fé judaíta do tempo de 137 anos da Era Comum, para que o povo judeu não se renda ao helenismo, que foi a tentativa de Antíoco Epifânio, a qual ele profanou, querido, o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Ele colocou ali a imagem de Zeus, Olimpo, e também sacrificou porcos, que era uma abominação para humilhar os judeus, para que eles viessem abandonar o seu Deus, Yahvé, e viessem seguir, querido, ao helenismo e se convertesse ao helenismo e adorasse o panteão dos deuses gregos. Mas isso não aconteceu, porque por causa dessa atitude, por causa dessa humilhação, se despertou entre os sacerdotes uma revolta muito grande, aonde culminou a revolta dos Macabeus sobre o domínio de Judas Macabeu, Judas o Martelo, a qual iniciou uma revolta que trouxe quase 100 anos de libertação do povo judeu, querido, e deu início à dinastia Hasmonita, que por um bom tempo trouxe uma certa independência para a nação judaica, e por causa de seus problemas internos, entre eles mesmos, entre seus próprios irmãos da dinastia Hasmonita, houve um racha, e com esse racha, Roma é convidado para auxiliar e para ajudar, e Roma então se aproveita e toma, querido, e torna Judá sua vassala. Essa é a história. Se você gostou, coma menos; se você não gostou, ou se gostou, coma mais. Mas não critique, estude, pesquise, porque viver só de fé em crença vai fazer de você um ser alienado, manipulado, controlado, escravizado e uma marionete do sistema religioso corrompido, desonesto, que só está aí para controlar, só com narrativas de controle social, para te transformar num gado, para te transformar num ser dominado e controlado. Mas coloca o teu cérebro para pensar e veja a interpretação do livro de Daniel de uma forma correta,
de uma forma acadêmica, de uma forma inteligente e de uma forma que é a realidade e não as fantasias produzidas por uma fé e crença alopradas, desconectadas do princípio da verdade, da justiça e da realidade. Shalom Adonai é o desejo do professor Gerson a todos. Deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir. Para o YouTube é a mesma coisa. Seja membro do nosso canal, acione o sino das notificações, deixe seu comentário, comente, ajude o nosso canal a crescer, para que possamos juntos, unidos, organizados, inteligentemente, possamos compartilhar de informações que precisam chegar a mentes que pensam, a mentes escravizadas que precisam da luz que ilumina, porque as trevas é símbolo da ignorância, mas a luz é símbolo do entendimento. E hoje o povo que se diz de Deus sofre porque não valoriza o conhecimento, não valoriza o que liberta, a verdade, não valoriza o entendimento e não valoriza o sentar para aprender, para se levantar, para falar. Shalom Adonai.